Pod do Arte, um podcast dedicado a falar sobre arte, cultura e educação. Oi, pessoal, a gente está aqui no podcast do Arte por toda parte, muita alegria, recebendo uma presença maravilhosa, que é a Carla Juliana. Oi, Caju, para os íntimos, Caju. Sim. Se apresenta para o pessoal, Caju. Sim. Primeiro, quero agradecer, Patrícia, esse convite, é uma alegria, viu? Obrigada mesmo. E boa tarde para todos vocês, né? Eu sou a Carla Caju, sou professora da Universidade de Londrina, no curso de Artes Visuais há 28 anos. Também fui professora de escola. E, então, nesses anos todos aí, tenho sempre entrado em contato com o ensino da arte, com crianças, adolescentes, né? Fiz o mestrado e doutorado em educação. E a minha graduação é em arte. Acho que essas são as coisas mais importantes. E sabe o que é mais legal? Que ela foi minha professora na universidade. Ui. A melhor de todas, por sinal. Isso, de saber que você foi tão longe, está indo ainda, e vai mais longe ainda. Então, Caju, fala assim, olha, eu tenho que registrar que as aulas da Caju, para mim, foram as melhores. Que eu tenho uma lembrança, assim, maravilhosa. E fala um pouco pra gente como que a arte pode melhorar o processo de aprendizagem. Ela tem alguma contribuição? Obrigada, viu, Patrícia, pela generosidade. Sim, a arte tem muitas contribuições a dar para a educação de uma pessoa de forma completa, né? Primeiro porque ela é uma das principais formas de interação com o mundo. Especialmente para a criança pequena, que ainda está tentando entender e aprender tudo que se passa ao seu redor, o desenho é uma das primeiras atividades que ajudam a ir compreendendo isso que está acontecendo ao redor dela, né? Então, ela começa fazendo aqueles rabiscos, que nós chamamos de garatujas, e esses rabiscos, eles são um registro do próprio movimento do corpo dela. Primeiro, ela percebe que com alguns objetos ela consegue deixar uma marquinha sua na parede, no papel, né, em qualquer superfície. E depois ela começa uma série de testes sobre essas marcas, esses desenhos, até o momento que ela descobre que ela fez um círculo. Daquele círculo ela pode fazer um rosto, a carinha da mãe, do irmão, do gato, do cachorro. Então, com o tempo, ela começa a representar, por meio desses desenhos, cenas da sua vida cotidiana. Ela desenha a família, a escola, os pequenos acontecimentos, mas ela não tem a intenção de produzir arte, né? De pendurar isso na parede. A gente é que faz isso com os desenhos das crianças, né? Então, né, a gente que gosta, que curte, mas para elas, esses desenhos são como que estudos que ela está fazendo sobre o que acontece e qual o significado desses acontecimentos na vida dela. É por isso que muitas vezes, você sabe bem, né, melhor até do que eu, que o desenho serve para diagnósticos, quando feitos por especialistas, porque nos desenhos ela costuma representar aquelas situações que ela ainda não compreendeu completamente. Como, por exemplo, quando ela... Vou dar esse exemplo, né? A criança brinca de ser professora e ela está dando bronca num aluno que brigou com um coleguinha. Por que ela está fazendo isso? Ela não está só imitando mecanicamente a professora, ela está se colocando no lugar da professora e pensando: por que a professora fez isso, disse isso? O que eu faria no lugar da professora, né? Então, é uma forma de compreensão desse mundo. Por isso que a arte é tão importante para a constituição do psiquismo humano. É o Vygotsky diz isso, né? Do seu papel fundamental na constituição do psiquismo. E quando a criança está brincando, fazendo essas brincadeiras de faz de conta, ela está também se projetando no futuro. Ela brinca de ser pianista, bailarina, motorista de caminhão. Então ela está ali imitando e ao mesmo tempo tentando entender o que esses profissionais fazem, o que essas pessoas fazem, o que ela gostaria de fazer. E daí, claro, né, que tudo isso ajuda a criança a adquirir confiança, autonomia, coragem. Mais uma vez, voltando aqui ao Vygotsky, que é um grande pesquisador do papel da arte para a aprendizagem da criança, ele diz que são projeções importantes para a vida futura e que essas projeções
elas envolvem as esferas intelectuais, emocionais, volitivas, ou seja, a criação do ponto de vista do desenvolvimento, da aprendizagem, né, que é a sua pergunta, a criação de uma situação imaginária, ela é também um meio para desenvolver o pensamento abstrato, para supor, levantar hipóteses, né? E não é à toa, né, Caju, que isso é uma linguagem já de milhares e milhares de anos, que isso vem desde da época da caverna. Que quando não se tinha fala, era feito o quê? Era desenhado na parede da caverna o que eles queriam falar, não era assim? Perfeito. Até antes da fala. Eu gosto muito de lembrar isso. Sempre que alguém me pede para falar sobre a importância da arte para a criança, eu gosto de começar lembrando justamente isso, que para qualquer canto do mundo que a gente olhe, desde uma metrópole até uma pequena comunidade ou uma aldeia, a gente encontra algum objeto ou uma manifestação artística. Pinturas decorativas na parede, no corpo, ou em objetos utilitários, uma dança, a música, um tipo de instrumento musical, né, esculturas. Sim. Quer dizer, mesmo quando se trata assim, de um objeto feito para o uso diário, como uma cerâmica que vai guardar alimentos, ou a parede da sua própria casa. O que nós percebemos é que existe uma preocupação estética. A pessoa que fez, ela se preocupou em tornar aquilo mais atraente, mais bonito, né? E então, se todo lugar para onde a gente olha, todos os povos que a gente conhece, que já existiram, produzem alguma forma de arte, isso nos diz que ela é uma necessidade humana, né? Que é como você falou, as pessoas não produzem arte por uma imposição social, religiosa, mas porque elas sentem necessidade de fazer. Então, essas pinturas aí nas cavernas, na França, no Brasil, a gente tem aqui em São Raimundo Nonato, pinturas de mais de 12 mil anos, né? Produzidas também, como você já falou, muito antes da escrita, elas também nos ajudam a concluir que a arte é uma necessidade humana, porque ela nos mostra que ela existiu antes de qualquer coisa, antes da escola, antes da própria escrita. As pessoas já produziam arte. Elas não produzem porque alguém achou que seria importante, algum cientista, padre, pastor, professor, vereador, né? Não precisou de uma lei que dissesse, gente, é obrigatório ter arte. Não, ela já estava lá, ela já existia. Isso é muito legal, né? É maravilhoso. E você sabe me dizer se tem algum estudo que fala que uma criança que tem contato com a arte de uma forma mais assim, mais constante quando é criança, isso pode refletir uma modificação, uma melhora na qualidade de vida na fase adulta? Tem alguma diferença de uma criança que não tem estímulo e uma criança que tem? Sim, tem estudos e tem muita diferença entre uma criança que tem essa oportunidade ou essas oportunidades e as que não tem, né? Isso que a gente chama de arte, como eu já mencionei, né? A gente chama de arte, mas a criança não fez pensando em expor no museu, nem nada disso. Uhum. Então o Vygotsky diz que ele chama isso de atividade criadora, né? E existem vários estudos, tá? Eu gosto muito de mencionar o Vygotsky porque é uma pessoa que eu estudei um pouquinho mais, né? Então ele diz que essa atividade criadora, ela não é exclusiva da arte. E que ela se manifesta e ela é importante também nos campos da ciência e da técnica. Então ele lembra que qualquer invenção, grandiosa ou pequena, para que essa invenção possa se realizar de fato, ela precisa da imaginação. A imaginação não é só uma qualidade infantil, né? Ela é necessária em muitos setores da nossa vida. Então, ela é necessária sim para a criação artística, musical, cênica, a produção de um balé, uma peça de teatro, uma série de TV, o desenho de um novo modelo de carro, né, de um edifício arquitetônico, mas ela também é necessária em todos os outros setores da vida. A descoberta, por exemplo, de um novo medicamento, a cura para uma doença, a criação de uma nova ferramenta tecnológica. Para a gente chegar nesse podcast, a gente precisou de pessoas que exercitassem essa faculdade, né? Então, a gente pode concluir que a imaginação, ela é uma função vital, necessária, e não é somente um divertimento,
uma atividade sem importância. É um processo extremamente complexo. Inclusive, eu acho, Caju, que esse processo ele é tão profundo que tem a parte hormonal junto. Quando você cria alguma coisa, a explosão de hormônios que traz em você, sabe? Uma dopamina, talvez, não sei. Para que você tenha vida, porque acho que criação é vida, né? Sim, criação é realmente esse impulso vital, né, que todos nós sentimos. Então, nisso que você falou, está implícito aí, como eu disse, a possibilidade de sentir orgulho, alegria, né, pelo que eu fiz, pelo que eu produzi, a alegria de chegar a realizar alguma coisa que se planejou, às vezes, por anos, né, alguns projetos de arte ou de qualquer outra dessas áreas que eu já citei aí, ela é o resultado, às vezes, de um longo tempo de maturação, né? E realmente, toda a produção artística e o pensamento, a aprendizagem no campo artístico, ela exige pensamentos de ordem superior, ela exige a utilização de estratégias intelectuais como a análise, a inferência, o planejamento, a resolução de problemas, a capacidade de simbolizar, de interpretar, sintetizar. Eu acho que não tem fim essa lista, né? Projetar-se no futuro. Então é por isso que realmente quando a gente diz que a arte é importante para a criança, não é porque ela é importante para que a criança se torne um artista. Ela é importante para que a criança desenvolva todas essas outras habilidades e competências que ajudam nas áreas do conhecimento, né? Da geografia, da biologia, da história, da leitura de textos, de imagens, né? Então, são muitas as contribuições da arte para o desenvolvimento integral de uma criança. Por isso que, voltando à sua questão, é muito diferente uma criança que tem a oportunidade de ter contato com a arte, de produzir, de sentir-se feliz com o que ela fez, valorizada, de sentir coragem, né, de se manifestar corporalmente, fisicamente, por meio da voz. São inúmeras, eu acho que não dá nem para a gente listar aqui tudo que pode acontecer, né, de todas as contribuições da arte para essas crianças, e também a gente pensar na importância que é que todas as crianças tenham acesso a isso, né? Por isso que é muito legal esse projeto que você desenvolve e que até no título, né, você colocou ali, por arte por toda parte. É necessário e fundamental que ela não esteja circunscrita só a alguns espaços, mas que ela chegue a todas as crianças. Elas têm esse direito, né? Eu acho que é isso que você falou, elas têm esse direito, e eu sempre acreditei e eu luto por isso, assim, muito, né? Eu acredito na transformação através da arte. E só para ilustrar o que você falou, lá em Santa Catarina, quando a gente começou o projeto, eu trabalhava numa escola com muitas crianças, e aí a gente, através do projeto, a gente decidiu colorir as paredes da escola por dentro. E a professora de ciência acompanhou. Então ela passou para nós o tipo de árvore, a biologia que ela trabalhava, e a gente conseguiu colocar na parede a aula de ciências dela. E ela começou a dar aula no desenho das crianças, sabe? Através do desenho. E ela percebeu que as crianças aprenderam muito mais do que se elas tivessem levado um texto com apostila. Então, porque elas pertenciam àquilo. Então isso é muito legal. Levou o pertencimento, eu fiz o desenho, então ela sabia explicar exatamente o que acontecia, a fotossíntese, a raiz, qual era a terra que aquela árvore é melhor, sabe? Isso gerou muito vínculo. Maravilhoso. É isso que a arte faz, né? Ela nos ajuda a nos aproximar das coisas. E essa é uma das intenções principais da arte na contemporaneidade, né? Se aproximar da vida cotidiana, promover essa integração dessa criança com o mundo, com os seus saberes, com as ciências todas, né? Como no caso aí da biologia. E aí ela também consegue se ver ali. Ela se sente parte, né? Com os desenhos dela. A gente também tem que considerar, nesse exemplo que você deu, o papel que as imagens têm no mundo que a gente vive hoje. A gente vive por meio de imagens, né? A gente sai de carro ou a pé, usa um Google Maps, faz um desenho, traça uma rota. A gente está o tempo todo lidando com imagens, né? Então, isso trazido para um projeto como o seu, para uma sala de aula, é um outro caminho, uma outra forma de levar a compreensão daquilo que talvez fosse feito somente
pelo texto ou de uma forma que talvez fosse mais abstrata, né? Sim. Caju, você quer deixar alguma mensagem pra gente, sabe, de forma geral? É sobre a arte, sobre estimular os pais a proporcionarem para os filhos, sabe, momentos de arte. Que não precisa ter dinheiro para isso, né? Tem que ter boa vontade, talvez. Exatamente. Eu acho que o que eu queria só para complementar, como eu disse, são muitas as contribuições da arte, né? Acho que eu não tenho a pretensão de esgotar todas elas aqui, mas se a gente viu e falou, né, da importância, que a gente percebe a importância que a arte tem para a humanidade, é necessário também dar oportunidade para essas crianças, sejam os filhos, sejam alunos, de conhecer esse repertório maravilhoso, cultural, produzido pela humanidade ao longo de toda a sua história, né? Que eles saibam isso que a humanidade produz e produziu, porque a cultura, ela é um elemento fundamental na constituição da nossa identidade, enquanto pessoa, enquanto sociedade. Então, para que a gente se entenda enquanto pessoa, enquanto ser humano, capaz de conviver com a diferença, com a alteridade, de perceber o valor que cada cultura tem, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz justamente levando arte para elas, né? Elas precisam saber tudo que é todas as possibilidades aí até de se manifestar, de se expressar, saber que elas podem ir ao cinema, ao teatro, entender como se produz um show, como se produz uma música que elas gostam, né? Então, como você disse, não é só a escola, não são só os projetos que têm esse papel. Os pais também têm uma importância muito grande nesse sentido de atentar para essas possibilidades, de levá-los, de compartilhar com eles, de ir junto, frequentar museus, né? E de também valorizar essa produção aí das crianças tão singular, tão aparentemente simples, mas tão importante para ela, né? Como você já falou também, dela se sentir ouvida, acolhida, e que aquilo que ela faz tem importância. É aí que a gente vai trabalhando essa questão da coragem e da autoconfiança, né? Sim. Acho que é um recado para os pais. Pais, se você não pode estimular, não atrapalha também, porque tem pais que falam, que rabisqueira é essa? Para de perder tempo. Por favor, pais, não atrapalhem o desenvolvimento dos seus filhos. Né? Perfeito, né? Porque, e às vezes os pais pensam isso. Fazer arte pra quê? Tá perdendo tempo com esses rabiscos, né? Como você falou, com essa bobagem. Meu filho não vai ser artista. E é isso, esses estudos todos aí mostram que não é para isso, não é para que todos eles sejam artistas. Cada um vai escolher seu caminho, né? Mas é que ela é essa oportunidade de desenvolver tantas habilidades importantes, né? Deixa o filho de vocês ser quem eles podem ser, né? Não deixa com o mesmo peso que a gente carrega, né? De limite. Porque eu vejo na escola, a professora fala, não pinta fora da linha, não pode pintar. No projeto eu falo, pode pintar fora da linha. É isso aí, Patrícia. Sempre falei. Perfeito. Pode sim. Aqui você pode. Desculpa, te interrompi. Não, pode falar. Não, que se a gente, né, não permite que a criança se arrisque, a arte é isso mesmo, é arriscar-se, né? É tentar esses outros caminhos, sair do limite do desenho. Então, essa capacidade de se arriscar, de ousar, ela é fundamental. Ninguém quer que o filho seja, né, extremamente tímido, medroso. A gente precisa que as pessoas sejam corajosas, né? E é bem esse o papel da arte. Então, deixa eles se arriscarem, por favor. Gente, achei que com a Caju eu falaria o dia inteiro, amanhã também, depois. Eu quero te agradecer de coração, sabe, por ter dado o seu tempo aqui para nós, pro nosso podcast. E que é uma honra, uma alegria imensa sempre te ouvir, viu, Caju? Você sempre fala, Patrícia. Você é maravilhosa. Obrigada. Você que é sempre muito gentil, parabéns por esse projeto, pela iniciativa. Desejo muito sucesso e é sempre um prazer conversar com você também. Obrigada, viu? Um abraço, um beijo para você. Até mais, obrigada. Obrigada, tchau. Pessoal. Semana que vem tem mais. E aí, curtiu? Compartilha esse podcast que semana que vem tem mais.